Quando eu cheguei lá no Canadá, foi um impacto grande, principalmente por causa do inglês, que eu já sabia que ia ser assim, mas eu não sabia que ia ser tão impactoso. Mas quando eu cheguei lá, no primeiro dia foi difícil, porque foi uma experiência completamente diferente daqui. Fiquei longe da minha família e tal. E daí, quando eu cheguei, depois fui me adaptando com o tempo. Aprendi coisas que eu nem sabia sobre mim. Aprendi coisas novas. Aprimorei mais o meu inglês, conheci pessoas novas, conheci lugares novos que são incríveis também. Aprendi sobre a cultura canadense, coisas que eu vi que lá são completamente diferentes daqui. Vi línguas diferentes, conheci pessoas de outros países. Na minha casa ficou uma japonesa também, então eu consegui aprender mais sobre a cultura dela. E daí a minha host também era francesa, então consegui aprender mais sobre. E todas as outras culturas que tinha, aprendi também. Como que era o teu dia a dia escolar lá? O meu dia, eu levantava, pegava o ônibus, e daí eu ia para a escola e ficava até de tarde. Era meio que integral a aula. E depois voltava para casa e podia fazer o que eu quisesse. Às vezes variava, às vezes eu saía, às vezes eu ficava em casa, às vezes eu corria. Era meio variado. O que mais enchia, às vezes, era no final de semana, que daí o programa, os coordenadores faziam coisa com vários intercambistas, com todos os intercambistas de todos os países, para a gente se reunir e fazer coisas juntas. Nas entrevistas, antes de você embarcar, você sempre relatava a questão das tuas irmãs, né, por ser muito ligadas a elas, no caso de ser trigêmeas. Como que você enfrentou essa dificuldade de ficar longe das tuas irmãs e também da toda a família como um todo? Para mim foi difícil, porque senti saudade deles, mas eu vi que com isso eu consegui aprender a me virar sozinha, e eu não fiquei completamente sozinha, porque a gente conversava, e daí eu consegui fazer uma amiga que ficava do meu lado o tempo todo, que meio que ficou como se fosse a minha irmã ali lá, em vez das minhas irmãs. Conversei com as minhas irmãs bastante, porque a saudade é muito grande. E agora aqui também vai ser diferente, porque vou seguir a mesma rotina praticamente de lá, longe das minhas irmãs, mas perto da minha família, do meu pai e da minha mãe. Para mim foi um pouco difícil, mas eu consegui aprender e lidar com isso. Caso você tenha uma outra oportunidade, a tua intenção é fazer um novo intercâmbio ou posteriormente você ir para outro país, aprender essa questão da língua, da cultura, enfim, tudo que você aprendeu no Canadá? Sim, se eu tivesse essa oportunidade de volta, eu acho que eu faria de novo, sem pensar duas vezes. E eu pretendo sim ir para outro país, de volta, fazer um intercâmbio talvez, ou viajar com a minha família. Na questão profissional, após você ter esse período, passar esse período no Canadá, mudou a questão profissional que você tende a estudar para o futuro? Sim, eu fui para lá na dúvida de qual faculdade eu ia fazer, se eu ia fazer ou não. Mas quando eu cheguei no Canadá, eu tive as aulas lá e tive certeza que eu queria fazer arquitetura por causa das aulas que eu tive aula de design. Então, conseguiu me ajudar a aprender tinha a parte do desenho, a parte da maquete e tudo. Então, eu consegui ver que era realmente o que eu queria e tive certeza. Tem alguma curiosidade que lhe chamou mais atenção lá no Canadá? Além da língua, eu acho que é a cultura deles em si, no fato de não ser tão amigável que nem a gente aqui brasileiro. De não cumprimentar todo mundo na rua que vê, só cumprimentar conhecido. E na questão da culinária da comida, você estranhou bastante também? Estranhei. Na verdade, a minha casa nos primeiros dias foi estranho. Tive que comer, tinha sopa de peixe com leite, então foi estranho para mim. E daí também, só que na minha casa, a minha host, ela fazia comidas de vários países, porque ela gostava de experimentar pratos diferentes. Então eu consegui aprender e a experimentar pratos novos, e o impacto foi um pouco diferente.